Bom dia, boa tarde, boa noite, meus filhotes e minhas filhotas de todo o Brasil! Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso cantinho. Aqui quem fala é a Tilápia da nova geração Zangada e com ele, sempre ele, nosso queridíssimo amigo Zartel. Aqui é o Zartel reconvertido a esta obra. Olha aí, rapaz, hoje nós vamos retomar o antigo hábito deste maravilhoso podcast de falar sobre os arcos de One Piece, um a um, até nós encontrarmos o nosso queridíssimo Eiichiro Oda e acompanharmos aí até o final dessa odisseia que tanto causa maravilhas e atordoamento no coração dos jovens otakus do mundo inteiro. Fiquem aí vocês com mais um maravilhoso Putz, vamos voltar aí com uma tradição, né? Era pra ser uma tradição, né, do cantinho. Mas foi culpa minha, né, também, né, que eu dei uma tiltada com umas revelações. E eu vou te falar, assim, começando esse programa, eu não vou teorizar nada sobre o futuro, porque eu parei de ler desde que teve, né, aquela revelação do despertar da fruta do... sobre isso, né? Se o ouvinte quiser saber o que aconteceu... Exatamente. Mas, assim, que eu voltei a ler, de fato, né, o mangá pra gente poder gravar, e só me dá mais raiva do retcon que ele fez, porque tudo que ele fez foi um retcon, não tava, tipo, mas já estava escrito. Não tava. Ele inventou toda aquela teoria na hora lá, velho. Não é mentira, cara, não, velho. Ele não só chega a inventar muitas teorias, mas a gente hoje vai ver um jeito que ele faz isso que não me agrada de maneira nenhuma, que é o hack. Que ele nesse episódio a gente vai falar sobre hack, e a introdução tem nada a ver, saca? Ele inventa uns negócios assim, ele quebra umas leis que ele coloca dentro da própria obra dele de uma maneira muito abrupta, cara. Enquanto ele faz outras de uma maneira tão maravilhosa, bem explicada e perfeita, tem outras que ele simplesmente parece que foda-se, saca? Não, pelo menos os 3 tipos de hack, né, os 3 tipos principais de hack, já tinha, mas não era explicado. Assim, a gente tinha o mantra, né, em Skypiea, né, que ele foi, com o anel. Do anel. E a menina também, tinha uma menina lá que tinha. Exatamente, que é como se fosse um hack de... quer dizer, como não? Ele é o hack de observação, né? Isso. E aí a gente tem o hack do armamento, já tinha desde do Chip 9 e um cara lá em específico no arquipélago de Sabaody, aquele lá que tem um machado gigante que fica com o Kizaru. E o hack do rei, obviamente. Sobrinho dele? Que é sobrinho dele, né? Chama ele de tio. Aí eu não sei se é porque o Kizaru é velho, eu não sei qual é, mas ele chama o cara de tio. Sei lá, velho. Pode ser que nem... É uma piada muito recente e mórbida, mas pode ser que nem a mulher lá do tio Paulo, né? Sei lá. Pode ser também. E a gente já tinha o hack do rei também, né? Mas, como eu falei, nenhum deles era explicado, assim. O único que tinha nome de fato até esse início, né, do arquipélago de Sabaody foi o mantra. Era denominado de mantra, né? E o hack do rei que é apresentado já desde o primeiro capítulo com a aura que o Shanks mostra, né? Pra salvar o Luffy. Uhum. E lá, tipo assim, a explicação dali eu até entendo, porque, assim, o Shanks é um personagem que nunca comeu fruta, ele era um cara que já demonstrava ser extremamente poderoso e, assim, pelo menos explica, né, do que só um olhar você realmente impedir que uma criatura extremamente forte vá te atacar, né? Sim. Mas as outras coisas que eu vou te falar, assim, que me prova que realmente era tudo um retcon é porque a gente vai fazer um leve recap, né, do final de Thriller Bark, pelo motivo da gente ter gravado há muito tempo atrás, e se a pessoa não quiser escutar, né, é que no final de Thriller Bark a gente tem, sim, a derrota do Moria, do Gekko Moria. A gente tem uma história muito bonita, né, do Brook falando da sua tripulação. Ele repassa de novo, né, a solidão que ele passou naqueles 50 anos que a alma dele ficou, quer dizer, que ele ficou perdido no mar sozinho, com a tripulação dele totalmente morta. E aí, tanto é que no início ele fala que não vai se juntar ao Luffy, né? Ele, no início do Thriller Bark ele fala que iria se juntar à tripulação, né? Mas depois que ele recupera a sombra, ele fala que não iria se juntar a eles, né? E ele cantando no piano pra alegrar todo mundo, ele fala, né? Que ele tem uma outra missão, e é reencontrar com a Labum, que é a baleia que seguia a tripulação dele. Ele queria saber como ela tá, mas o Luffy já dá o ar de esperança pra ele, falando, não, ela ainda está no mesmo lugar, ela ainda sente saudade de vocês, mas a gente deu um novo
novo objetivo pra elas, pra que ela não se martirize tanto, não é martirize, não, é se... Como é que é? Não é se martirizar, como é que é? É se... Ai, meu pai, não é se machucar, se auto-infligir, como é que é? É se flagelar? Se flagelar, se flagelar. De um certo modo, é de se flagelar tanto pra essa busca, né? E aí o Brook, com essa demonstração, ele chorando, né? Acho que foi tipo a primeira vez que o Brook chora, assim, dentro do arco inteiro. E ele fala, não, então vou me juntar a vocês e vou continuar seguindo vocês até que a gente retorne àquele ponto e eu consiga encontrar com ela. Que é pra ele contar as histórias dele pra ela também, né? Essa foi a promessa que eles fizeram. E aí, tipo, a gente tem junto disso a aparição do Kuma, né, do Bartolomeu Kuma. Sim, a aparição do Kuma, que é meio estranha, né, porque ele meio que não cumpre a missão dele. E a gente vem descobrir isso depois, só no final, literalmente, a gente vai, o pior que a gente tá fazendo resumo, mas assim, a gente vai dar continuação, a gente tá entrando agora na saga de Marineford, mas a gente vai dividir ela em 3 partes, porque essa saga é realmente muito grande. Quando você pega na ponta do lápis, não foi tão grande assim no mangá, de um certo ponto, porque foi 1 ano só de lançamento no mangá, foi de 2009 a 2010, e um anime também, foi 1 ano mais ou menos de lançamento. Mas tem muita coisa importante dentro desse arco, né? É de longe um dos arcos mais apresentativos, cara, de longe, porque ele apresenta muita coisa muito rápido e muito tema pesado também. Ele é uma mudança de paradigma no One Piece. Existe o One Piece antes de Sabaody, existe o One Piece depois. Exatamente, eu concordo contigo, Tilapia. E aí, nesse ponto, a gente vai dividir essa introdução, né, do arquipélago de Sabaody, que ele tem muita informação, junto com um pequeno pedaço de Amazon Lily, que eu fui descobrir que era muito curto, um anime que foi muito longo por causa de filler. Aí a gente vai dividir depois em Impel Down. Impel Down realmente é o maior de todos, assim, de coisas apresentadas e de informações que a gente precisa citar, e eu vou te falar, caralho, eu não... só impor uma opinião mesmo, eu não sei como alguém consegue tentar apoiar a Marinha depois da apresentação de Impel Down, velho. Ali é uma coisa absurda, assim. Total. E Marineford, que é muita porradaria, mas a gente precisa comentar sobre, porque tem coisas muito importantes também. Cara, pra mim foi só porradaria, foi muita página dupla e eu passando, caralho, porrada, foi basicamente isso. É uma grande cartaz, né? A guerra é uma grande cartaz e o Oda entregou. Ele entregou uma bela de uma luta, entregou belas mortes, entregou belas apresentações. Foi um arco muito bom, cara. Tomara que o final de One Piece consiga pelo menos chegar perto do que foi a guerra. Que eu vou admitir, eu realmente tava num ódio de One Piece por causa daquilo. Eu não tava querendo voltar a ler, eu tava bem desanimado com a série, mas voltando a ler pra gravar, me fez lembrar que essa série realmente ainda tem coisas muito boas pra serem apresentadas pra gente. Mesmo com essas várias falhas que a gente teve depois dessa saga maravilhosa. E aí, no final de Thriller Bark, a gente tem um Kuma, que ele apareceu lá pra entregar um convite, porque a guerra já estava meio que anunciada, mas a gente ainda não tinha informações certas, porque nesse momento, né, a gente tem a captura do Ace, e o Kuma tava lá só pra entregar, na verdade, uma mensagem pro Moria. Só que quando o Moria é derrotado, ele comunica o governo mundial, não, a Marinha, de que o Moria foi derrotado, e a Marinha pede pra que ele mate os Mugiwara, porque eles não queriam que noticiassem que mais uma vez os Mugiwara derrotaram o Shichibukai e que eles estavam, tipo, revertendo todo o poder do governo mundial, de um certo modo. E é só esse o objetivo. Não tem nada a ver com a porra da fruta dele, de que eles já sabiam que a fruta dele era a fruta do não sei o que. Bem lembrado também que o escarcel todo em Enies Lobby, boa parte dele foi encoberto. Ele explica isso no final do arco de Thriller Bark, e toda a derrota do Moria, inclusive, é sabido pelo público que lê One Piece, mas dentro do mundo ninguém sabe do que aconteceu lá. Nunca foi noticiado nada de lá. É por isso que nenhuma recompensa, porque a gente, praticamente todo arco, a gente tem um aumento de recompensa dos personagens, mas em Thriller Bark não houve porque foi encobertado toda aquela situação. Legal, não lembrava. É por isso que eu falei, quando eu voltei a ler esse negócio, só me deu raiva de como realmente o retcon ficou um pouco mal feito dessa parte, de que o governo teoricamente já sabia de todas as ações do Luffy, saca? E aí, continuando, só pra terminar esse resuminho, o Kuma realmente assusta todo mundo, o Luffy está desmaiado, né, a luta contra o Moria foi uma luta realmente devastadora, lembrando que o Moria era pra ser um personagem extremamente forte, mas ele foi avassalado pelo
pelo Kaido. Ele batia, ele sozinho conseguia bater de frente com o Kaido, mas o Kaido ainda assim tinha uma força muito maior do que a dele, né? E o Kaido foi extremamente cruel com ele e acabou jogando ele nesse ostracismo, né? Mano, humilhou o cara, matou todo mundo da tripulação dele, só deixou ele vivo pra mostrar quanto ele é piedoso, que ele só tá vivo porque um dia alguém mais forte que ele foi piedoso com ele. Pô, pensa. Exatamente. E aí é exatamente isso. Aí quando o Kuma aparece, ele tenta matar realmente o Mugiwara, né? Porque era a ação que ele... Ação não, era a ordem que ele recebeu. E tanto o Zoro quanto o Sanji, eles falam assim, não, a gente vai salvar o nosso capitão, ele é mais importante, eu dou minha vida pra ele. E aí o Zoro consegue ainda assim apagar o Sanji, porque o Sanji tava mais fudido do que ele. E aí o Kuma decide falar bem assim, ó, então vou fazer um acordo com você, já que você quer entregar sua vida pelo seu capitão. Eu vou pegar toda a dor que tem no Luffy e vou entregar a você. E você vai ter que resistir isso. E aí tá feito a troca. Acontece que no final o Zoro resiste, né? Todo fudido. Famosa cena, né? O que aconteceu? Nada demais. Exatamente. Essa cena é muito icônica. E é isso que eu acho engraçado também, se você pega esse ponto, o quão é diferente a recuperação do Luffy, né, de batalha por batalha, e o Zoro, ele sempre sai destruído. E a recuperação dele sempre leva a ser um impeditivo no próximo arco. Pelo menos é assim que faz por muito tempo. Pô, ele tinha que balancear o Zoro de alguma forma, né? Então ele tá sempre se ferrando inteiro. Depois da luta Meu Deus do céu, eu esqueci qual é o nome da pessoa do deserto. Alabasta, ele também tá todo ferrado, ele se ferra inteiro lá com o cara que tem que ouvir um barulho do vento pra cortar de verdade, alguma coisa assim. Alguma coisa maluca assim que ele tem que fazer pra resolver o problema. Pra derrotar também, o número 1, né? Pra derrotar o número 1. Ele tá sempre todo lascado e ele tá sempre procurando melhorar nos próximos arcos. Ele tá sempre ferido e tentando melhorar. No entanto, muitas cenas de transição, fazendo aquelas besteirinhas que o Oda até gosta de fazer, de mostrar bichos estranhos, mostrar o começo do próximo arco, é sempre ele tentando se recuperar e treinando. Exatamente isso. Mas isso é bacana. E aí, bem no finalzinho mesmo, a gente tem a apresentação da Big Mom, como se ela não fosse nada, né, nessa parte por enquanto. E aí a gente tem um anúncio de que o Ace tá passando por uma dificuldade. Como a gente sabe disso? Porque o Vivre Card dele começou a queimar. E o Vivre Card representa a vitalidade da pessoa, né? Porque ela é feita de partes da pessoa, seja de cabelo, seja de suor, seja de resto de unhas. Então, tipo, ela representa a vitalidade da pessoa. Mas o Luffy, ele simplesmente fala, eu sei que ele tá passando por dificuldades, mas o Ace não é o tipo de pessoa que gostaria que eu corresse atrás dele, porque ele consegue resolver os próprios problemas. E a partir daí eles seguem pra Sabaody, né, pra Headline, na verdade, pra poder atravessar a Headline. Sim, agora a gente chegou finalmente na Headline, né, que todos os caminhos levam à Headline. Pô, engraçado como a Nami não perguntou, né, pra filha da Big Mom, como simplesmente passaria por lá, né, como é que ela faria, porque ela fala que ela é do Novo Mundo, né, ela até fala, pô, se encontrar minha mãe lá, manda lembrança, que ela vai receber vocês bem. Não, e ela não pergunta, simplesmente... Eles sabem que eles têm que ir pela Ilha do Homem-Peixe. Tanto é que ela tem o log pose da Ilha dos Homens-Peixe. Aí eles só não sabem como chega na Ilha dos Homens-Peixe. Tanto é que no início, antes deles encontrarem o arquipélago de Sabaody, né? Que aí a gente entra no arco do Duval, que é um arco meio bobinho. Eles estão usando o submarino pra descobrir onde é que fica essa passagem. E o submarino vai descendo. E, tipo, chega um momento lá que ele nem aguenta mais a pressão e fala, ó, a gente não sabe como chega nessa merda. A log pose tá apontando pra baixo e ele fala, tá aqui. Mas aqui é onde eu não sei. E aí eles encontram com uma sereia e uma estrela do mar, né? Sim, ela sai da boca de um monstro do... como é que é? Rei dos mares. Rei dos mares, ela sai da boca de um rei dos mares. É um jeito, né, do Oda brincar ali e colocar personagens aleatórios do nada. Lutar um socão e do nada sai uma sereia da boca do bicho. E aí ela fala que ela chegou nessa situação porque estava sendo perseguida por pessoas que queriam capturar ela e vender ela como escrava, né? Porque homens, peixes e sereias é um mercado muito rentável, né? Sereia exclusivamente, é muito mais do que homens peixes, obviamente. Homens peixes sim, a gente conhece, né, a estrela do mar do reggae, né? A estrela do mar que curte puxar um 2, hein, mano?
que eu ia falar, não, mas o Oda mandou essa aí. Pior que parece mesmo. O nosso Cara, famoso. ele tem aquele treco na cabeça de jamaicano. É o famoso Papag. Depois a gente vai ver que ele é um famoso estilista na Ilha dos Homens Peixes, né? Ah, sim, ele é um puta do estilista lá. E aí, tipo, a primeira coisa que a série agradece, né, por eles, e fala que o amigo dela, tentando salvar ela, foi capturada por essa trupe de sequestradores. E aí Sim. ela implora ajuda e fala que a recompensa seria bolinhos takoyaki, né, que ele é o cara que faz o melhor bolinho takoyaki dos 7 mares, eu não lembro, assim, acho que é de todos os mares de One Piece. É um lance assim, ele é o rei do takoyaki. E eles têm uma loja juntos, né? Se eu bem me lembro, eles têm uma loja juntos. Sim, eles têm. E aí começa esse arco do Duval, né? Que eles vão lá ajudar ela, e aí eles descobrem que. Eu só vou tô dando um resumo porque o arco é bem imbecil mesmo. E aí eles vão Essa ajudar. Eu vou te falar, sabe uma coisa que me irritou um pouco? Lendo Sabá hoje, não sabendo como é que termina hoje, mas me irritou que finalmente o Oda saiu lá da parte do Thriller Bark, que não é uma parte que eu pessoalmente gosto muito, e ele tinha de novo uma oportunidade da gente fazer aventura nos mares. E ele não faz. A gente não. Essa pequena aventura da sereia podia ser uma parada legal. No entanto, se eu não me engano, eles veem, tipo, uns bichos estranhos, tem um tanuki que é um peixe, tem um arco-íris redondo, eles veem uma cacetada de coisas interessantes, sereia dentro de Rei do Mar, e isso não leva a quase nada, tá ligado? Eles simplesmente vão lá pro Taba hoje e o arco anda, apresentando uma cacetada de coisa muito rápido, que tem uma recompensa lá no final. Mas eu senti que faltou uma aventurazinha, assim, uma exploração, alguma coisa pra Nami fazer, alguma aventura, sabe? Não, a moral é, sendo bem sincero, a partir deste arco, do início desse arco, a gente começa a ignorar totalmente qualquer outro personagem que não seja o Luffy e por pouco, assim, o Zoro, porque até o Zoro também é jogado pra escanteio em muitos arcos, daqui pra frente. E o que você fala é bem real, assim, que nem, tipo assim, eles chegam no Novo Mundo, cara, foi decepcionante o Novo Mundo pra mim, eu não vou mentir. Que você chega na Ilha dos Homens Peixes, é muita piada, é muito vilãozinho bosta, tem coisas importantes? Tem coisas importantes, mas faltou a gente conhecer um pouco mais porra, eles estão naquela experiência de chegar no fundo do mar, 10 mil metros abaixo da superfície, e aí quando chega no Novo Mundo, a gente fala assim por alto, né, que existem as ilhas invernais, as ilhas do verão, e também, é jogado de escanteio essa porra. Aí a gente vai só indo nos pontos chaves pra gente fechar a história de One Piece, mas aquela coisa que a gente tinha desde que eles entraram na Grand Line, né, que, porra, a primeira ilha que a gente, quer dizer, a segunda ilha que eles entram lá, tem dinossauros e gigantes, e aí... Total, né? É toda uma parada, tem a ilha do inverno, a ilha dos dinossauros, tem todo um mundo pra se explorar e não se explora, saca? É tudo tão pouquinho, é no máximo um Estrela do Mar que fala e é estilista. A gente vê essa a novidade na parada, tá ligado? Ele passou muito a caracterizar, fazer caricaturas, eu não sei como tipo, transformar isso no adjetivo, fazer caricaturas de vários personagens, mas o mundo, que era uma grande caricatura, a gente perdeu muito disso. Eu senti isso, pelo menos. Eu não sei como é que é das outras pessoas, mas eu senti bastante disso. Pô, eu pessoalmente sentia que ele tava se dedicando demais a uma história que não precisava. Primeiro porque é longo, não precisava ser tão longo. E depois é que a gente tava perdendo uma essênciazinha ali, que é recompensada. Mas eu senti essa perda dessa essência, que também nunca mais voltou. Não, sim, eu também concordo pra você. E foi assim, várias outras críticas, eu voltando a ler o mangá, eu tenho a fazer One Piece, mas eu acho que isso a gente pode deixar depois que a gente terminar todos os resumos, aí a gente faz um programa, assim, de conclusão até o momento de lançamento, assim, dos capítulos, né? A gente podia fazer, assim, de opiniões, aí sim a gente começa a fazer teorias e tudo mais, né? Legal. Depois que a gente terminar todos os resumos. Então vamos pro Duval, meu Deus do céu. Então, aí o Duval só tem duas coisas importantes. A gente tem a reapresentação do Hatch, né? Que era um personagem que pertencia à tripulação do Arlong, que lá na época do Arlong ele não era tão importante assim. A gente viu que ele tinha um coração lá porque ele sentia uma certa dó da Nami, mas também, tipo assim, ficou muito tempo esquecido. E
Isso. E como a gente falou, né, da introdução do hack, né, que mais no sentido desse poder ser do Luffy, que aí tem só uma pequena cena mesmo, que é o Duval indo atacar o Luffy. O Luffy, ele apara uma vaca gigante, né, no qual o Duval fica montado, e aí ele só vira e fala pra vaca, fala assim, não há sentido em nós lutarmos. E a vaca começa a se tremer de medo e depois corre dele. E aí foi tipo assim, a primeira introdução de que o Luffy tinha esse poder especial, assim, que na época ele ainda não tinha conhecimento. Fora isso não tem mais nada do Duval, não sei o que você queira falar. Ah, ele tem a cara do Sanji, né? Quer dizer, ele tem a cara que as pessoas confundem com o Sanji, que tá no cartaz de procurado. Eu nem lembro qual era a história disso. Cara, é que a história dele é tão bosta, porque ele fazia parte de uma máfia numa ilha pequena, e aí ele extorquia todos os cidadãos dessa ilha e tudo mais, só que como ele era, tipo, entre aspas, um criminoso pequeno, já que os maiores criminosos não é máfia, não é ladrão nem nada, são os piratas, né, são, tipo assim, se a gente fizesse uma escala de periculosidade no mundo do One Piece, né. Então ele conseguia cometer os crimes dele e viver essa vida comum de criminoso numa boa. E quando o Sanji começou a ser procurado, né, e fizeram aquele cartaz zoado dele, aí começaram a achar que ele era o Sanji, então começaram a perseguir ele com mais afinco. E aí ele perdeu aquela calmaria dele ser um vilão bosta. E aí ele acha uma redenção porque o Sanji corrige a cara dele e transforma ele num bonitão. Mano, ele era um vilão, ele era um mafioso, velho. Ele roubava as pessoas, matava pessoas, e aí ele transforma o cara, tipo, não, beleza, agora eu vou ser, tipo, o companheiro do Sanji porque ele salvou a minha reputação. Ele fez uma plástica nele, né? Muito rápida. E isso nunca mais volta, né? Porque o Sanji nunca mais fez isso de literalmente alterar a face da pessoa. O que poderia ter ajudado os Mugiwaras em milhares e milhares. Não, e é isso. Ele pega um personagem que tem um passado horrendo que por exemplo, é diferente da Robin, que a Robin, ela se fazia por vilã, se passou por vilã por um bom tempo, mas ela só estava sobrevivendo, né? O cara não, era completo merda e tentou, mesmo que ele seja um alívio cômico bosta, ele ainda continua sendo um personagem horrível, velho, que não faz sentido estar perto dos Mugiwara, saca? Também, eu também não saquei não, mas... pelo menos, aí ele meio que ajuda, né, a galera a chegar em Sabaody, ele dá carona pra galera, fala como é que é a cidade lá. Ele, quer dizer, só mostra como chega, né, que aí quem mostra a cidade pra eles é o Hat, né? Aí eles recuperando o Hat, né, eles vão pra Sabaody, eles comem takoyaki, pra não dizer que eles não comeram, eles comem o takoyaki e vão pra lá. Comem takoyaki pra caralho e vão pra lá. Aí tem o que é meio bizarro, né? Um homem-peixe que faz takoyakis maravilhosos. Um homem-polvo, né? Que faz takoyakis maravilhosos. É quem conhece um polvo, né? E aí tem uma cena que eu acho até engraçada, que é o Brook, né? Falando, e tem um negócio que... não, mas isso é mais pro final do início quer dizer, mais pro início da saga dos Homens-Peixe, né? Vou deixar esse comentário de lado. O Brook, ele também tem momentos de piada muito singulares, né? Que toda vez ele chega e ele fala praticamente com ele mesmo, né? E aí essa aí é do Takoyaki Fight. Aí ele fala, né? Nossa, eu comi bastante, mas eu não tenho um estômago pra me sentir cheio. E aí ele tá tomando uma xícara de chá, e aí ele só fala assim, licença. Aí ele arrota e peida ao mesmo tempo. Ai, cacete. Licença. Meu pai amado. Tá, a gente vai passar mal. O Oda, quando ele quer, ele pede também, né? Pelo amor de Deus. Sim. Também uma coisa que eu acho engraçada é que, a Sabaody, ela tem uma mecânica muito, muito diferente, né, de todas as ilhas que a gente conhece, porque ele tem os lances das bolhas, né, que nascem debaixo de árvores gigantes que também ficam em cima de bolhas. Não, as árvores, elas não ficam em cima de bolhas, elas produzem as bolhas através da seiva delas, né, e elas são um tipo específico de árvores que elas ficam no mar mesmo, só que essas árvores em específico são muito antigas, né? Então, tipo, as raízes delas são realmente muito fundas. Inclusive, eu acredito que a Ilha dos Homens-Peixes, eu não me recordo, ela fica nas raízes dessa árvore, ela não fica próximo do vão, né? Que tem na headline lá no fundo do mar, mas ela fica enraizada quer dizer, ela fica nas raízes dessa árvore, de tão funda que essas raízes são. E elas são
tão grandes, né, que é quase como se fosse, na verdade, várias ilhas, né, no lugar. Ela não é uma ilha só, né, são tipo, acho que é papo de 50 ou 60 ilhas no total, 60 árvores, né, no total. Isso, cada uma tem uma numeraçãozinha, tem. Que é pro pessoal se encontrar mais fácil, né, e obviamente, né, ela é tão grande, né, que ela tem a parte dos criminosos, que é onde, tipo, ficam os foras da lei e tudo mais. Ela tem, tipo, acho que um posto avançado da marinha também, tem uma parte lá que é só de gente rica, e como é perto eu não lembro como pronunciar, acho que é Maria Joa, né, alguma coisa assim, a ilha dos Teriubitos. Marijoa. Marijoa, uma coisa assim. Tem muito tempo que eu não ouço esse nome. É que é a primeira vez que é citado também. Segunda vez, eu acho que deve ser citado. Foi poucas vezes que foram citados no mangá até esse momento, né? Que aí eles falam que essa ilha, por ser muito próximo, né, da headline desse lugar, né? Tem a presença muito forte, né, dos Teriumbitos, e a marinha também acaba agindo muito rápido, porque eles são basicamente o pau mandado dos Teriumbitos, né? Não, isso fora que é óbvio que eles têm uma base lá na headline, pra descer 2 pontos, descer 2 pontos. É que eles que fazem, né, também o transporte legal de mercadorias, né, do novo mundo pro velho mundo, sei lá. E tecnicamente falando, a gente ainda não sabe disso, mas se amarra na lore da história que os almirantes, eles tecnicamente, eles são o posto abaixo daqueles que são os guardiões dos dragões celestiais. Então, tecnicamente, eles também têm que estar lá a toda hora pra resolver coisas. Exatamente, eles são aqueles que respondem a qualquer pedido dos Teriubitos diretamente. Uhum. No entanto, se acontecesse qualquer coisa, fica implícito que se acontecesse qualquer coisa, eles seriam acionados o mais rápido possível e a coisa ia ficar feia. No entanto, o próprio Hachi, ele manda uma regra pro, né, o que deixa a coisa, você entende que a coisa tá ficando, pode ser ou não que as coisas estejam ficando um pouco tenso, porque até então tava muito idiota esse maluco desse Duval aí. Que ele fala, né, mesmo que alguém seja morto diante de vocês, você tem que fingir que não você tem que fingir que não viu nada, e mesmo que alguém seja baleado, eu não sei porque que ele fala, mas assim, mesmo que alguém seja baleado e morto na sua frente, você nunca deve desafiar um nobre. E aí a gente vai pra essa cidade maluca. Exatamente. E aí ele tem o início do arquipélago de Sabá hoje. Eu vou deixar, assim, os pormenores, que é tipo assim, tem a parte lá de mostrando as bolhas, aí tem aquele transporte lá que eles usam, que é tipo uma lambreta bolha, que eles conseguem ir. Tem o parque de diversões, no qual a Kemi, eu não lembro o nome da sereia agora. Mas ela fala que nunca foi nesse parque, era o sonho dela visitar esse parque, né? E aí a gente vai descobrindo, né? O Hachi, ele se disfarça e eles falam a todo momento que não pode falar que ela é uma sereia, né? E ele não é um homem-peixe, tanto é que ele usa uma faixa em cima da tatuagem, né, que tem na testa dele. E aí, num desses momentos, né, a gente tem a apresentação do que é realmente a escravidão perante aos Teriumbitos, né? E qual é o poder, entre aspas, assim, que esses nobrens regem sobre o mundo, né? Tem exatamente um momento desses que tem um cara, ele está com uma coleira de ferro, né? E ele tá correndo, falando que quer se libertar, vai largar o mundo do crime, quer voltar pra família dele. E aí, do nada, essa coleira começa a pitar. E quando menos ele pensa, tipo assim, que ele acha que tá conseguindo se libertar da coleira, a coleira vai e explode. E aí ele em chamas, né? O Teriubito só vira e fala: você é um inútil, você não presta pra nada. E vai e mete um tiro nele, né? E nesse mesmo momento. Mete um balaço na cara do sujeito. E o cachorro vai lá e ainda mija no corpo dele, né? Total, mano. Cara, pior que assim, até então, mano, acho que o Oda nunca matou um personagem. Nunca. Nenhum cara que tomou o mega raio da morte do Enel morreu, tá ligado? O cara que ia morrer na bomba, que ia salvar a Alabasta, não morreu, tá ligado? E aí, de repente, a gente tem essa morte grotesca do nada, por causa que acho que o filho de um Teriubito lá, que é todo mimado, todo idiota, acho que ele chama um escravo dele, alguma coisa assim, e aí o pai dele vai lá e mata o escravo desse jeito. Não, nesse momento eles estão separados, né? Mas quem mata é o cara mesmo, e aí eles falam que precisa adquirir outro escravo, e aí aparece de novo esse filho, né, desse Teriumbito, desse cara, né, em cima de um homem, e o homem está, tipo, andando, tentando carregar ele, né, tipo, enquanto o cara vai engateando e esse Teriumbito tá nas costas dele, né. Então, tipo, a gente vai... Ele até fala, né, realmente... que ele prefere que ele use homens peixes
fortes porque eles são mais fortes e por isso que ele não gosta muito desse moleque. Exatamente. E aí a gente vai até o fim mesmo, assim, quer dizer, ele vai mostrando até o mais profundo pra gente odiar os caras. Eu acho que é exatamente isso, pra gente realmente detestar essa raça nojenta aí, que são os dragões celestiais. Total, ele força muito a barra pra gente. Ele apresenta, né? Ele fala, galera, essa galera aqui é a vilã da minha história. Não tem como você não entender que esses caras aqui são os vilões. Não, e é nível tão escroto que eles são eugenistas, eles não consideram ninguém. Então, tipo assim, eles esbarraram com alguém no meio da rua, essa pessoa está literalmente condenada. Eles não respiram o mesmo ar dos seres normais, vamos dizer assim, né? Que o único ar puro que existe é da ilha deles em cima da headline. E por aí vai, né? Ah, sim, eles também. E eles são meio característicos, né? Tipo assim, o penteado ridículo, a aparência também é meio ridícula, a roupa deles também é meio esquisita também, né? Eles usam essas roupas de astronautas porque o negócio não querem respirar o mesmo ar de plebeus. Uhum. E tem isso também, e aí eles ficam toda hora falando, né? Tipo, o que você. Tipo, que eu acho que tem uma hora que um pouco depois que acontece essa cena dele, aí isso com o filho, né? Com o filho lá ameaçar, acho que um civil que esbarrou nele, ou uma mulher que esbarrou nele, eu não lembro. Era tipo assim, nível que eu acho que ele deu um tiro a queima-roupa numa mulher, e aí um cara tava. Ah, não, lembrei. O cara que foi queimado e morto e recebeu o tiro antes, ele ainda não foi morto, né? Aí tem uma trupe de pessoas que vão lá salvar ele, né? E tá carregando ele numa maca e esbarra no filho desse nobre. E o filho desse nobre tava em cima, né? Do outro cara, e ele nem anda, né? Pra falar a verdade, né? E aí esse pessoal tava passando na frente dele, não pode passar nem na frente, né? Que quando eles passam num lugar, todo mundo tem que abaixar a cabeça e esperar que eles vão. E reverenciar a pessoa. E aí ele fala, não, mas aí os caras, né? Isso aqui é uma situação de emergência, esse cara ainda tem salvação, a gente consegue salvar ele. Aí o Teriumbito se levanta, chuta a maca e fala, eu não tô nem aí, nenhuma vida de vocês é importante pra mim. E aí quem está passando nesse momento é o Zoro, perdidaço, né, obviamente, aí todo mundo desesperado assim, o que esse cara vai fazer? E o Zoro já tá sacando a espada pra, tipo, cortar o Teriumbito no meio. Ah, é, verdade, ele olha o cara e ele vai matar o mano. O Zoro, ele é desse nível. A ponto dele atirar no Zoro uma vez, só que o Zoro desvia da bala, e aí a gente quando ele vai matar. Quando ele tá pra matar, cortar o cara, a Bonnie. Esqueci o nome dela agora. A Bonnie vai, pula em cima dele e, tipo, começa a fazer um teatrinho falando que ele foi morto, que a vida dele era curta, ele só não sabia o que tava fazendo. Mas aí, tipo, foi o teatrinho que ela jogou ketchup nele e o Teriumbito, nossa, eu achei que eu tinha errado o tiro, né? Ele ainda chegou a pensar isso, né? Que de fato errou, né? Mas ele chegou a pensar nisso, né? Aí a Bonnie dá um sermão nele. Meio estranho, né? A Bonnie ter salvado ele assim, do nadão, e aí já apresenta assim um dos. Como é que eles chamam mesmo? Como é que é o nome dessa galera? Futuros 9 Supernovas. Os Supernovas. Eles chamam de a nova tripulação, a nova geração de piratas, eles chamam de os Supernovas. E aí eles são apresentados, né? Ai, meu Jesus. Bege. Meu Deus, eu só lembro o nome do Bege. Não, a gente tem o Bege, que é o mafioso, a gente tem a Bonnie, a gente tem o Law, a gente tem o Kid, tem o Drake. Drake, que é o do mar. Ele tem uns machados estranhos, né? Não, o Drake é o que ele tem um chapéu de capitão. É uma coisa assim, de né? Capitão, e ele tem um X no queixo. Tem um X no queixo. Deixa eu pegar aqui a lista completa agora. Os Supernovas são o Eustars Kid, que eu já falei, o Monkey D. Luffy, o Basil Hawkins, que é o cara das cartinhas lá que fica prevendo o futuro, o X-Drake, que ele parece usar uma máscara e tem um X no queixo, o Trafalgar Law, eu não sei falar o primeiro nome dele, o Apo, que é o cara do... Ele tem a tribo dos braços longos, né? E ele tem uma parada meio de música no tema dele. Acho que é da fruta dele. Aí a gente tem o Killer, a Jewelry Bonnie, o Capone Bege, não sei porquê, mas o Roronoa Azul é contado, né, nesses Supernovas, e o Rogue, que é o cara lá que tem as asas de ele acho que é da raça, eu esqueci o nome, de Skypiea, mas ele é daquela, ele é de uma outra raça, não é só do pessoal de Skypiea não, porque a asa dele é até um pouco diferente.
Eu sei que eu gostei muito do design desse. Ele é tipo um monge, né? Tipo um monge renegado, coisa assim. É, uma pena que, tipo assim, sendo bem sincero, depois disso, esquece, né? Não tem mais nada dele. A gente tem uma pequena aparição da Bonnie, né? Que no final do arco ela tenta vingar o resultado de Marineford. Eu vou deixar pra falar sobre isso depois. Todo mundo já sabe, né? Mas o resultado de Marineford, né? E aí a gente só tem a aparição dos outros que acabaram virando, tipo assim, nossa, eles são supernovas da nova geração. Ai não, viraram tudo escravo de Yonkou. Total, né? Outra coisa que também. Ai, caralho, porque o Oda ele não paga as promessas dele, né? Ele botou essa galera toda e de repente, mano, eu acho que no máximo ali, 4 deles, 5 no máximo, que tem alguma relevância mesmo na história. Uhum. É bem decepcionante, sendo bem sincero, não vou mentir, não. Pô, cara, eu vou te falar que eu achei. Agora a gente já tá. Então. Ah, sim! Eles vão pro parque lá que a Kami tanto queria, né? Sim, eles vão. Que aí ela é sequestrada de novo, né? Ah, é. E eles conhecem uma moça de cabelo curto que dá muita bola pro. Como é que é o nome? Pro Brook. Ele pergunta, né, qual é a cor da sua calcinha, e ela responde, na moral mesmo. Ela, tipo, é uma mulher madura que não fica perdendo tempo com. É a. Porra, eu devia ter salvo o nome dela, mas ela. É porque eles, antes de ter toda essa situação, né, eles estão procurando o Hat conhece alguém que pode ajudar eles a chegar na Ilha dos Homens Peixe. E aí, pra chegar na Ilha dos Homens Peixe, eles têm que revestir o barco com essa seiva que essas árvores produzem, que cria essas bolhas, né? E aí sim o barco possui condições de suportar a pressão do mar para poder descer, né? Até 10 mil metros abaixo do nível do mar. E aí a única pessoa que faz esse revestimento é um tio que salvou ele, né? Salvou o Hat há muitos anos atrás. E aí quando eles estão em busca desse tio, né? Eles conhecem... Eles vão parar nesse bar que pertence a essa dona, que agora eu vou falar que eu esqueci. Ela tem uma leve importância, ela é de uma geração muito, muito antiga, mas está extremamente bem conservada. A gente vem... Se você para pra prestar atenção nos pontos da história, você vai ver que ela é realmente muito velha. Ela tá no nível... eu não vou mentir, eu acho que ela não é o nível da doutora Kureha, mas ela tá numa idade, tipo assim, próximo de uns 70 anos. Isso não é mentira. Total, né? Ela é velha pra caramba. Porque a gente vai chegar até lá, né? No arco, quando a gente chega em Amazon Lily, tem é apresentada uma velhinha baixinha lá, que ela já foi uma rainha da Ilha das Amazonas. E essa ex-rainha, ela conhece essa mulher. E aí, tipo, eles vão procurar esse tio, né? O tio, eles não encontram lá, né? E essa mulher, ela vira e fala, olha, ele tá em algum lugar aqui no arquipélago de Sabaody, mas boa sorte pra encontrar ele, porque ela não vê ele há 6 meses, porque ele sempre dá essa sumidinha, né? E acaba indo pra alguma mesa de apostas e acaba caindo num tipo de problema. Que maluco. É aqui, ó, Shakuyaku, dona do bar e ex-pirata Shaq. É, isso aí mesmo. E ela super apoia, né? O Luffy e todo mundo, assim, do bando dele, né? Ela acha que eles têm muito a mostrar ainda pro mundo. É, cara, não é de hoje que o Oda, ele já tá mostrando, ele coloca o Luffy muito no pé do Rei dos Piratas. E aí ela também fala, tipo assim, pô, você lembra muito um cara que, né, já abalou isso uma vez e, pô, eu vou te ajudar porque eu quero muito ver onde é que você vai chegar. Sim, sim. E é porque também aí, dentro desse arco também a gente vai descobrir, né, que já tá desde o início, né, sobre os Di, né, o mistério. Não é descobrir, né, porque na verdade até hoje ainda ninguém sabe de porra nenhuma, não sabe nem o que significa esse D, né, maldito. Mas existe uma teoria, né, e isso uma teoria dentro do mundo de One Piece, né, não é dos fãs não, que é bem explicado de que todo mundo que possui o D tem a tendência de causar alguma mudança no mundo. Sim, e vide... serem inimigos de Deus. Inimigos da vontade de Deus. Isso. E vide que a família toda Monkey, né, pra ser mais exato, se você pega todos os 3, eles fizeram alguma mudança no mundo, né? O Garp, ele é o herói da marinha, ele só não é um patamar mais alto na marinha porque ele não quer virar cachorro dos Teriumbitos, ele fala isso mesmo. A gente tem o Dragon, que ele é o revolucionário que quer mudar o mundo, e relendo esse arco eu sou totalmente a favor dele. E a gente tem o Luffy, que ele é a favor da liberdade, a liberdade dos
ser humano, né? Que ele só quer ser pirata porque pra ele o ser pirata é ser livre, né? Das opressões que o mundo causa sobre as pessoas. Totalmente. E aí ela apoia por causa de... Oi. É basicamente isso, né? São todos revolucionários nas suas áreas. Exatamente. E aí sim, logo depois que ela encontra com isso, então eles vão correr o arquipélago de Sabaody pra poder encontrar esse tio que faria o revestimento. E aí eles decidem por ir, então, no parque, né? Porque o Luffy também queria muito ir no parque, e ele falou que protegeria, né, a Cammy pra ela poder aproveitar, né? Já que é um sonho da vida dela conhecer esse lugar. E aí, nesse momento, uma certa galera percebe que ela é uma sereia e decide, então, sequestrá-la. Sequestrar ela. Exatamente. E aí, eles conseguem, então, sequestrar ela, começa uma perseguição pra achar onde é que ela tá, e eles descobrem esse mercado de escravidão, né? Onde as pessoas, literalmente, não existe um regimento, assim. Cara, isso aí, tipo assim, outra coisa que é extremamente bizarra, porque, obviamente, né, você botar os homens peixe e as sereias, fica um pouco mais tragável, entre aspas, de se assumir isso, que a pessoa pode ser roubada a qualquer momento, ser vendida lá e foda-se, seu direito de liberdade morre assim, você não precisa nem ter cometido um crime. E aí fica um pouco mais tragável porque, entre aspas, muito grandes, os homens peixes e as sereias não são seres humanos. Sim, lá eles não são vistos como seres humanos. Já tem esse preconceito meio que na sociedade, né? Mas em Sabaody a coisa fica um pouco mais tensa, porque tem mesmo esse lado da pirataria lá. Isso fora que os Teriobits também, eles meio que apoiam esse tipo de coisa, né? Mas então, isso que eu ia falar, é pior porque não é não é somente da pirataria, essa parte de escravidão toda, esse mercado de escravos lá, era basicamente aceito pela marinha. Tanto é que tem um momento lá que o cara, depois que eles sequestram a Cammy, né, eles falam que iam receber os Teriumbitos e era pra avisar os outros Teriumbitos que estivessem na ilha que eles teriam um novo produto e que seria muito importante pra eles. Então, eles têm conexão direto com a marinha, eles acho que eles pagavam uma propina pra marinha pra poder conseguir manter esse mercado lá, era alguma coisa assim. E aí então, você também já vê que a marinha não tá lá mais essas coisas, né? Exato. Nunca foi, né? A gente já tem várias vezes foi mostrado isso, né? Tem com o Arlong, que era eles pagavam propina pros capitães pra poder manter o Arlong Park lá, e é como se a ilha deles fosse tranquila. A gente tem também na ilha do Usopp também teve. A própria marinha fazia, né, vista grossa pro Crocodile, pra tudo Sim. que ele tava fazendo, né? O cara simplesmente sequestrou um reino inteiro e a marinha falou, deixa o cara. Não, e a gente vê que ela mantém essa vista grossa pra muitas outras coisas, né? A gente vem descobrir que os Yonkou, no decorrer da história, assim, pro Kaido e pra Big Mom, sendo bem sincero, eu ainda acho que eles passaram muito pano pra eles. Pro Barba Branca e pro Shanks, é até entendível a passagem de pano, porque se eles fossem tentar intervir em alguma coisa, poderia realmente acabar com o mundo, né? Vamos dizer assim. Total, né? Mas aí, por exemplo, eles também, mesmo depois que eles terem acabado com os Chichibukais, eles fazem vista grossa pro Dom Flamingo. É bem podre, assim, né? Na verdade, a sociedade. E é basicamente isso, né? Tudo se relaciona aos Teriumbitos e os Dragões Celestiais. Tudo é em volta dessa galera que se sente uma raça superior e, quer dizer, literalmente faz parte, né, das famílias dos reinos antigos que se juntaram e criaram o governo mundial. E eles ficam aí tacando em cima da cabeça da galera, usando a marinha como a polícia monarca pra poder defender o rico e oprimir o pobre e manter o status quo, sempre. Sim. E aí, quando a Cammy, ela é sequestrada, né, e aí, tipo, ela tá tentando resistir, né, a esse sequestro, ela começa a apanhar dentro lá dos bastidores desse mercado, né? E aí, do nada, o cara que tá agredindo ela desmaia. E aí ela só se sente aliviada, mas aí mostra no background, né, que numa outra cela tinha um cara gigante, e esse cara gigante vira pra um outro ser grisalho, né, que ele não tem aparência de velho nem aqui nem na casa do caralho, né? Mas fala com essa pessoa de cabelos grisalhos, fala bem assim, isso foi obra sua, não foi? E aí o cara, ele só dá, tipo, abre um dos olhos e, tipo, não fala nada. Cara, pior que a apresentação do Rayleigh é maneira, né? Não, é totalmente boa, velho. O cara,
o tiozinho é muito cheio de estilo. Aham. E aí Então, ele nesse... fala, né? Eu sou só um velho. E sabe muito o que ele tava fazendo lá, né? ele perdeu uma aposta. Ah, ele perdeu a aposta. Ele perdeu uma Ah, aposta e acabou sendo vendido. e eles falam, né? A Marinha tem uma ideia de que eles chamam ele de o Rei das Trevas, Silver Rayleigh, antigo membro da tripulação do Roger, eles falam, né, Imediato que da tripulação. poderia. Hã? Imediato da tripulação do Roger. É, ex-imediato, né? Porque É. agora não é mais. Quer dizer, não é mais, né? Ou será que ainda é? Não, Deve mas ser, é a só galera pra... morreu toda. Não. Né? Não, mas era só pra explicar, porque assim, abaixo do Roger era literalmente ele, né? Aham, é. Ele era o Zoro do Roger. É, exatamente. E sim, uma coisa que eu vi numa pesquisa, e aí eu não sei se você chegou a ver, e eu nem sei se isso é verdade ou não, mas dizem que lá naquele. Lá no logo do leilão aparece um dos símbolos do Dom Flamingo. Sim, aparece. E aí Que mostra que ele tá... já tá envolvido com esse tipo de coisa aí também. Sim, ele tá, assim. Tanto é que tem uma das partes que ele liga e ele fala diretamente com o Dom Flamingo, que o Dom Flamingo era também quem dava suporte pro mercado de escravos. Rapaz, olha aí. Aí quando tá tendo o leilão, né, várias pessoas são vendidas e tudo mais. Tinha um pirata que foi capturado e aí eles estavam tentando fazer a venda pra você ver o nível, né, de como é que é essas coisas. O pirata, ele se nega tanto a aceitar a escravidão, de que a liberdade, que a vida dele vai acabar ali, né, literalmente, né, e ele vai, tipo, virar um objeto, que ele morde a própria língua e se mata no palco. Total, né? E aí, tipo, eles não queriam que isso fosse acometido pra mostrar assim, isso aqui, o cara se matou, vamos então já mostrar o nosso grande trunfo da noite, né? E nesse grande trunfo seria a venda de uma sereia. E é nesse momento que o Luffy aparece. Ah, não! O maluco lá. O maluco que chuta o coitado lá no meio da rua. Acho que ele também queria casar com uma mina lá, teve um lance desse também. Ele oferece, né? Ele dá não sei quantos milhões de beris na sereia, porque ele quer muito colocar ela num tanque de... Eu lembro de uma parada dessa, que ele queria muito colocar ela num tanque de piranhas pra ver o quanto ela consegue nadar até as piranhas ou matarem ela, ou até as piranhas cansarem. Tipo, um lance meio bizarro desse. É, que no mundo de One Piece, o ser que viaja mais rápido debaixo d'água são as sereias. Não existe nada que seja mais rápido do que uma sereia no mundo de One Piece, dentro d'água. Olha aí. E aí ele já tinha outras sereias, eu lembro, acho que do segurança dele falando que ele tinha papo de 16 sereias, alguma coisa assim, ou era de esposas, eu não lembro. Mas ele tinha um negócio assim. É verdade, é porque inicialmente, né, os Mugiwara não ia chegar lá causando, né, matando todo mundo, porque eles ainda estavam querendo evitar o confronto com os Tenryubitos. O Hachi, ele prometeu pro Hachi que não ia fazer nada caso ele visse. E aí a Nami falou, não, a gente tem os tesouros que a gente roubou lá do Thriller-Bark e a gente tem condições de comprar ela de volta. Então, tipo assim, a gente vai dar todo o nosso tesouro, mas a gente vai resgatar a Kemi. E aí, não, o Tenryubito já faz uma proposta muito alta, que está acima de qualquer valor que a Nami conseguiria pagar, ela acredita que conseguiria pagar, né? E aí eu não lembro, mas eu acho que chega num momento lá que o próprio Tenryubito, acho que ele É porque o Hachi meio que implora, ele pede assim, tipo, não, o Luffy chega. É verdade. O Luffy chega, vê a Kami, vai lá resgatar ela, ele estaria aí. E o Hachi tá impedindo ele. Ele fala, não faz, tá doidão. A porra lá do Dragão Celestial, não pode, eu pedi pra você. Aí o cara tá meio de saco cheio e ele atira no Homem-Peixe, né? Porque ele falou, pô, esse Homem-Peixe tá aqui enchendo o saco. Aí ele atira no Homem-Peixe ao invés de atirar no Luffy. Não, então, é que agora que eu... Bem lembrado mesmo. Aí o Hachi, ele tava se escondendo nesse momento, né? Ele usa até um casaco, né? E aí ele só, tipo, ele tem 6 braços, né? Mas ele dentro da cidade só fica andando como se ele tivesse 2, pra parecer um homem esquisito, mas um homem. E aí quando ele segura o Luffy com os 6 braços, né? Que ele precisa de muita força pra segurar o Luffy. E aí todo mundo fica abismado que tem um Homem-Peixe dentro da sala do leilão, né? E aí ele, como você falou, né? Ele atira no Homem-Peixe e ele fica se gabando, né? Eu fui o que consegui matar o Homem-Peixe. E aí eu acho que se o Hachi tivesse vivo, ele também ia capturar alguma coisa assim. Aí ele fica se gabando, né? Que ele mesmo conseguiu capturar. E aí o Luffy fica putaço. Meu irmão, meu amigo, aí eu acho a fase que o Oda construiu isso com uma maestria muito grande, cara, porque mesmo baleado, o Hachi fala, velho, eu pedi pra você me prometeu que você não ia fazer nada mesmo que alguém fosse baleado. E o Luffy fala, meu irmão, eu nunca imaginei que a parada fosse chegar tanto. E aí ele vai lá e
mano, mete um socão. Mas, mano, eu acho que é a página dupla mais bonita, uma das páginas duplas mais bonitas de One Piece, cara. É um socão muito bem dado, cara. Ele já dá uma alivia assim na gente. Tipo assim, caralho, mano, finalmente, mano. Eu achei que não ia rolar, eu achei que ninguém ia tomar uma atitude. Sim. E aí mano, é muito bom. O Luffy, ele apresenta o hack do rei de novo, né? E apaga todo mundo em volta, né? Muita gente fica assustada, até acho que pessoas da tripulação do Kid e do LOL quase apagam também, né? Que estavam ali. E aí eles tentam, então, resgatar a Cammy o mais rápido possível, né? Eles estão desesperados porque ela tá com essa coleira de escravidão que explode se tentar tirar, e a galera vai correndo atrás das chaves dela, né? E aí o rei aparece atrás, segura a coleira com tudo, e todo mundo, não faz isso, que ela vai explodir. O bicho literalmente só arranca e joga pro lado. E ela explode e o bicho tá tranquilo lá, né? Total. E aí você já sabe que, mano, ele deve ser o cara que todo mundo fala que ele é, né? Não, e eu acho engraçado que é assim que se confirma, né? Que com o Tenryubito tomou um socão, o Sengoku vai lá, tem que falar lá com os almirantes, e o Kizaru fica muito interessado. E ele fala, eu mesmo não vou me demorar. Não se preocupe que eu já estou indo pro local. Ele sente um interesse muito grande, principalmente nos novos piratas, no que aconteceu e quando ele ouve o nome do Rayleigh. É que também é importante lembrar que esses novos piratas, esses supernovos, eles são categorizados assim porque eu acho que essa trupe de capitães que surgiram realmente há pouco tempo, num papo de 3 anos, eu acho, que inclusive o Ace podia tá junto disso, né, que o Ace, a tripulação dele, em relação ao Luffy, só tem 3 anos, né, antes dele se juntar com Barba Branca. E aí, todos esses capitães, esses 9 capitães, eles têm, acho que é a recompensa acima de 100 milhões. E aí o Zoro se enquadra nisso porque ele tem uma recompensa de, acho que é de 180 milhões, né? Alguma coisa assim. E a única pessoa que tem uma recompensa maior do que o Luffy é o Kid, né? Que o Luffy, nesse momento da história, ele tem 300 milhões de recompensa e o Kid tem 320. E aí, só pra fazer um adendo, a Marinha estava tão atrelada a esse mercado que quando o Luffy ataca, né, eles fazem um anúncio de que um Tenryubito foi atacado. Aí, lembrando, tem o ataque do Tenryubito, aí tem um momento que o Sop ele aparece sendo jogado, né, do telhado, não lembro porquê, e aí ele cai no pai desse mimado. Aí, agredindo também. E aí, agora que eu lembrei, a filha, né, que eram 3 pessoas, né? Era o pai, tinha uma mulher, e aí o mimado. A irmã do mimado fica puta com eles e fala que vai matar aquela sereia, que ela é a causa de tudo aquilo, né? Antes do Rayleigh aparecer, né? E aí o Rayleigh apaga ela também com o hack dele. Eu tinha esquecido disso. E aí um oficial da marinha, ele vira e fala assim, o Monkey D. Luffy foi o único que atacou o Tenryubito, sendo assim o primeiro culpado. A comunicação com os guardas da loja Uma, aí ele dá tipo uma pausa e fala, quero dizer, o escritório público de empregabilidade caiu, então acreditamos que possam ter tido assassinatos. E aí você falou um rapaz, né? E aí, assim, dá pra entender que esses 3 capitães, eu acho que eles receberiam de um certo modo, um pouco do foco, né? Porque já logo quando eles saem do escritório de empregabilidade, né? Já tá lá, lado a lado, o Luffy, o Kid e o LOL falando. E aí, tipo, eles se batendo, né? De frente, eu não preciso da ajuda de vocês, eu consigo fugir daqui sozinho. Aí ele, não, eu tenho que ser o primeiro a sair daqui, mas eu não tô fazendo isso aqui porque você me ordenou, e fica nessa briguinha deles, né? Sim. Não, e o Kid, com certeza, ele tem total a personalidade do Luffy, né? O LOL, ele já não parece que... Ele não parece curtir nem o Kid, nem o Luffy. Ele já é mais na dele. Exatamente. E aí a gente começa né? Rola uma brigazinha lá, né? Mostra uns poderizinhos, mostra... O Kuma aparece. Só que ele aparece primeiro brigando com outros capitães. Acho que ele começa ele brigando... Não o Kuma, né? Aparece uma pessoa que parece o Kuma. Sim. E aí ele tá, tipo, capturando os outros novos, né? Que acho que ele luta primeiro com o Drake e o... Esqueci o nome da porra do bicho. Alguma coisa assim. Não é o Killer, não. É o bichinho é o Hawkins. Que aí também, quando o Kizaru aparece, ele luta primeiro com eles. Eu sei que ele solta um raio pela boca. E até então a gente não sabia que o Kuma fazia isso, né? Exatamente. E aí começa, né? Pode então, eu ia falar. E aí começa uma briga generalizada, né? Em Sabaody, né? Com o Almirante indo capturar os supernovos, né? De um certo modo. Sim. Eu
Eu nem sei se eles chegam a enfrentar mesmo o Kuma, eu acho que eles só fogem. Eles estão brigando, quer dizer assim, tirando os outros, né, focando mais nos Mugiwara, né, eles conseguem escapar dali, né, e aí eles encontram com o rei, e aí o rei ele fala que ele foi da tripulação do Roger, ele explica quem ele é, né, ele explica quem a Saki, eu esqueci o nome dela agora, quem a Saki é, e ele fala que precisaria de 3 dias para poder envelopar eu vou falar de envelopar, né, envelopar o navio para eles poderem seguir para a Ilha dos Homens Peixes, e aí os Mugiwara decidem, beleza, a gente tem 3 dias, vamos curtir as ilhas, e aí eles não sabiam que essa galera já estava lá fazendo esse caos, perseguindo eles, né, por ele ter atacado o Teriumbito. Era de se esperar, né, mas... Mas a ingenuidade do Luffy, né, como sempre é, né. Total. E aí eles encontram, o Luffy ele encontra com lembrar o nome agora eu não vou saber, mas é o sobrinho, né, do Kizaru, que é o bicho que luta ele meio que parece um lutador de sumô, né? Ele tem um machado duplo. Sim, e aí eles encontram junto com esse Kuma, né, e a gente descobre que esse Kuma, ele é, na verdade, um pacificador, né, é uma arma humanoide que parece o Kuma, né, ele foi feito à base do Kuma, e ele serve exatamente para ser esse exército androide para capturar da marinha para poder lidar contra piratas em geral, malfeitores. E ele é extremamente forte, né? Os bichos não conseguem batalhar contra o Kuma, mesmo o Luffy usando contra o pacificador. Mesmo ele usando o Gear Second, o Gear Third, e ele apanha dessa pessoa que parece lutadora de sumo, né? Que o Luffy, mesmo sendo de borracha, ele fala que os golpes dele doem, né? E aí a gente descobre que ele é mestre em hack também, né? Acho que ele fala que o hack de armamento mais poderoso, uma coisa assim. Sim, verdade, ele fala. E aí nesse momento ele consegue comunicar, né, com o Kizaru, e o Kizaru vai atrás deles. O Kizaru realmente tá com o interesse de ir atrás deles, né? Que se também eles deixassem passar de lado, né, os Teriumbitos iam ficar no pé dele, pelo que ele disse. Não, e a gente vê o Kizaru, ele tem uma atitude meio estranha, né? Ele é meio lentão, ele parece que ele não tá se importando muito com a situação. Ele nem parece que tá tendo dificuldade, ele realmente não tá, né? Porque ele dá 2 chutes assim, sempre que ele dá um chute, ele explode tudo pela frente dele, ele fica tipo, caralho, mano, eu não tô conseguindo me segurar, tá ligado? Toda vez que eu chuto, eu tô matando muito mais gente do que eu tava pensando. Que eu acho que ele chega a derrubar uma das árvores, né? E aí o pessoal fala, não, vai com calma aí, né? Eu não me lembro se ele chega a derrubar umas árvores, mas ele reclama assim que, pô, eu não tô conseguindo me segurar, tá ligado? Eu devia estar me segurando, mas não tô conseguindo. Só que é aquela mesma coisa, tá ligado? Mas ele também não chega lá e resolve tudo, tá ligado? Como ele poderia, como ele mostra que pode. Ele não chega lá na velocidade da luz e captura cada um. Ele meio que parece gostar de brincar com a comida, saca? Ele gosta de dar a oportunidade da vítima dele se defender. Sim, e lembrando que ele parece o Adam Sandler, né, também. Ele parece meio com o Adam Sandler, né? Ele tem esse estilo. A gente já viu qual era o cara de que ele é baseado, né? O ator. Eu acho que sim. Eu de cabeça agora não vou lembrar, não. Pro próximo episódio eu lembro. A gente traz essa referência porque ele vai aparecer mais vezes. E aí, tipo, tá tendo essa luta generalizada no arquipélago de Sabaody e aparece realmente o verdadeiro Kuma. Só que antes do Kuma chegar em cada um deles, ou acho que depois dele, na verdade, aparecer na frente da Nami, né, e perguntar pra onde ela queria ir, algum desses personagens. Se você pudesse ir pra qualquer lugar do mundo, pra onde você gostaria? Exatamente. E aí, ele passa do lado do Rayleigh, e o Rayleigh tá segurando o Kizaru, né? O Kizaru tá com uma espada de luz, porque ele tem ele comeu a fruta da luz, né, eu acho. Isso, é pica-pica. É, a pica-pica no Mi. Tirando as piadas em português, tá? Mas esse é o nome mesmo. A pica é luz também. Por isso que o nome do bichinho lá é Pikachu também, né? Do Pokémon. Por isso. Aí... Oi. Peraí. Sim, outra coisa que a gente descobre é que o Rayleigh é foda pra caralho, né? Porque o Rayleigh, ele tá batendo de frente com o Kizaru, com o Almirante. Com o Kizaru, ele tá batendo de frente e ele mesmo fala, né? Pô, você é o Rayleigh, né? E aí, você vai realmente me impedir? Você voltou pra pirataria, né? E aí ele fala, não, tô só aposentado, cara. Eu só tava passando por aqui, eu não tenho nada contra você, nem nada
nada disso. Só que ele meio que fala, não, você tá preso, eu vou te prender e é agora. E aí ele já muda um pouco o foco, tá ligado? Ele fica lá lutando com o Rayleigh, que tem uma espada, que parece ser uma mega de uma espada, e o Kizaru puxa uma espada de luz lá. Inicialmente a gente acha que é uma mega de uma espada, né? Mas depois a gente vem descobrir que é só hack mesmo. Que é só hack. E aí, como você falou, né? Ele puxa uma espada de luz, e aí o Kuma aparece e passa primeiro do lado do Rayleigh, enquanto o bicho tá, tipo, segurando o Kizaru, assim, e eu acho que o Rayleigh até comenta, né? Nossa, eu não tô nem nos meus dias melhores agora, eu só consigo segurar uma pessoa, alguma coisa assim. Uhum. Ele ainda dá uma zombada. E aí o Kuma começa a desaparecer chegar em um por um dos Mugiwara e eles vão sumindo. Ah, sim, cara, pior que é meio... Cara, o pior é que essa situação toda, quando eu li, eu vou te falar que eu achei ela meio desesperadora mesmo, tá ligado? Porque primeiro, eu nunca tinha visto alguém morrer em One Piece. E ele mata, né, um escravo ali do nadão, de uma maneira muito ridícula. O outro cara quase que se mata também na frente porque não queria virar um escravo. E agora, de repente, os Mugiwaras estão apanhando pra caralho, tá ligado? Eu acho que eles derrotaram, tipo, um pacifista. E todo mundo ficou, tipo, mega ferrado. Aí aparece, tipo, um almirante agora, que o Rayleigh tá segurando, mas a gente não sabe por quanto tempo ele vai conseguir segurar. E aí aparece um Kuma de verdade, que, tipo, literalmente tá evaporando a galera no tapa. E aí você fica, tipo assim, mano, caralho, eu acho que a galera vai morrer, tá ligado? Na verdade, o Kizaru quase mata o Zoro. Se eu não me engano, o Rayleigh vai lá pra impedir isso, tá ligado? Que ele vai matar o Zoro mesmo. Ele vai chutar a cabeça dele, vai estourar a cabeça do cara. O que seria meio punk pra caralho pro Oda, mas... E é aquilo que você falou, que agora parando pra pensar mesmo, assim, já teve mortes assim, no One Piece antes, mas eram, tipo, mortes tão icônicas, assim, que, tipo, era pra progredir com a história, que ela tem uma importância, mas era, tipo, que nem, por exemplo, a mãe da Nami, né? A gente sabe que a mãe da Nami morreu, acho que mostra, né, assim, naquela cena, tipo, assim, borrada. Então, a gente tem mortes, mas eram mortes, assim, que era pra dar aquele efeito mesmo. Só que ele banaliza isso, né, no início do arquipélago de Sabaody, né? Porra! Ele brinca, mano. Ele brinca e borda com morte agora. Tipo assim, a galera tá morrendo mesmo. A gente não sabe o que tá pegando, o que vai acontecer. E o Luffy desesperadaço, vendo cada um dos amigos dele desaparecendo. Porque é interessante também, como você falou, eu acho que a mesma sensação que a gente teve, né, de estar lendo isso, a gente saiu de um arco bobinho, né, do Thriller Bark, mas teve luta, mas foi o arco de sempre, né? Tem o início, a introdução, aí tem a falha do herói e tem a vitória do herói. E aí o Luffy, ele mesmo passando por esses processos em todo o arco, todas as sagas, né, ele sempre consegue ganhar. Então, quando a gente chega aí ele começa a ser derrotado e toda a tripulação dele começa a ser derrotada também, o desespero que a gente tem é o mesmo desespero do Luffy, ele falando, eu não sou forte o suficiente, o que eu vou fazer nesta porra pra poder conseguir sobreviver aqui? Exatamente, ele fala, eu não consegui salvar nenhum, cara. Tipo assim, nenhum, mano. Eu tinha 9 amigos, cara, meus melhores amigos, salvar nenhum deles. Sim. E eu vou falar, velho, é muito desesperador. Eu já conheci, eu reli essa história em 2 semanas, eu acho. Mano, dói assim no coração. Tá? Eu ficava tipo, caralho, eu preciso entender o que tá acontecendo, né? E aí corta a cena pro Luffy voando, né? E aí, tipo, fala, né? Todo mundo que sumiu do Kuma fala que fica voando por 3 dias e 3 noites. E aí o Luffy acaba dormindo, né? No caminho que ele tá voando. E ele vai... sim, e onde eles pousam, né? Eles pousam numa cratera de patinha, né? Pra falar que ele tem a fruta da pata, não chega? Chega, em Thriller Bark já fala. Ele fala que ele tem a fruta da pata. E, cara, eu não entendo nada de como é que funciona a porcaria dessa fruta dele, vou te falar a minha verdade. Ele tira doença de uma galera, ele tira dor de umas pessoas, ele afasta as pessoas, ele se protege, ele repele coisas, faz um monte de coisa, tá ligado? Parece a pata do Deus Ex Machina, que ele faz tanta coisa que do nada, não tem nada a ver com a fruta. Verdade. Agora a gente tá em Amazon Lily. E aí o Luffy pousa nesse momento. Eu vou falar mais do como foi o mangá. Porque, tipo assim, no mangá a gente tem, durante a saga toda, né, de Marineford, a gente tem apenas quer dizer, 2 capítulos pra apresentar onde cada um pousou, mas isso é tipo lá no meio de Impel Down já. E aí a gente tem esse desenvolvimento de como cada um decidiu seguir essa vida, né? Só nas
capas dos capítulos, e a gente segue a partir desse momento agora uma história focada somente no Luffy, né? Sim, que vai parar numa ilha só de mulheres amazonas guerreiras quase gigantes, né? A maioria delas é bem alta. Na verdade é bem variado, né? Tipo, tem baixinhas, tem altas, tem uma que é muito alta mesmo, uma específica é muito alta. E aí é quase uma gigante, né? Ela é bem grande mesmo. E aí ele tá nessa ilha todo machucado, né? E ele tenta sobreviver, só que ele tá desesperado pra poder achar. Acho que ele fica batendo com a cabeça na parede e acaba desmaiando. Ou fica. Ah, não, ele fica comendo cogumelos, eu acho. E aí ele come um cogumelo. A galera captura ele, né? Eles acham ele desmaiado na floresta e prendem ele. Não, foi mais ridículo ainda. Foi. Ele, inicialmente, né? Ele tava. Foi exatamente isso. Ele tava comendo cogumelos, né? Porque ele sabe sobreviver na floresta. Só que não 100%, vamos dizer assim, né? E aí ele come um cogumelo que envenena ele e faz com que cogumelos nasçam em cima dele. E aí as guerreiras, né? Uma das guerreiras acha ele e pensa que ele é uma guria, né? Porque a maior parte das guerreiras que nunca saíram da ilha nunca viram um homem na vida. E aí começa a dar banho nele, aplicar a cura e remover os cogumelos. Mas tinha um cogumelo, foi uma piada merda, um cogumelo em específico no meio das pernas dele que não saía, né, de jeito nenhum. E aí tem uma anciã na vila, né, que o pessoal chama ela pra poder dar a cura pra ele, né, e ela fala que aquilo ali não é uma mulher, é um homem. E aí aprisionam ele. Ai, meu Deus do céu, o Oda, quando... Cara, o Oda, ele decepciona nessas, né, cara? Que piadinha, cara. Pior que é bem real, velho. Tipo, ele decepciona pra caralho mesmo isso. Que aí, e é assim, o arco no mangá é muito pequeno, é papo de um volume, eu acho. Não é muito grande, não. E aí passa isso, né? Aí ele foge da ilha, captura uma das guerreiras, só que aí, tipo, ele só usa ela como desculpa pra poder conseguir correr, né? Pra poder escapar e explicar, né, onde ele tá. Mas é aquilo, né? Ela meio que também não... Ela meio que se interessa, né, ali pela história dele, por ele ser essa pessoa de fora da ilha. Sim, sim. Ela tá toda interessada, ela ajuda ele, ele até fala, né, bora, que ele vai fazer uma jangada, aí ele faz ele amarra um monte de tronco assim no meio do nada, ele fala, eu vou embora, eu tenho que viajar, eu tenho que resgatar meus amigos, eu não posso ficar aqui perdendo tempo, eu tô aqui perdendo muito tempo. Aí ele sobe na jangada, e a jangada se desfaz toda, ele cai no mar e ela vai e salva ele, né, tem isso mesmo. Tem. E aí a gente tem a apresentação, né? Exatamente. Aí dá boa Hancock. Dá boa. Cara, pior que a capa de apresentação dela, né? É muito bonita. Sim. Imperatriz. Imperatriz Pirata Boa Hancock. Que aí ela tem um papel importante também, né? Que já existia, né? Essas piratas, as piratas Kuja, são conhecidas assim, né? Essas piratas que vêm da ilha das Amazonas, já é por gerações e gerações. E aí essa mulher, né? A Boa Hancock, ela é amada por todo mundo, literalmente todo mundo, né? Tanto é que quando... Isso é da fruta dela ou é porque ela é naturalmente... Eu nunca entendi direito se é a fruta que faz que as pessoas se apaixonem por ela ou se ela, por um acaso, por ser linda, tem habilidade... usa melhor a fruta que ela transforma em pedra todo mundo que se apaixona por ela. Bom, é entendível que é por ela ser extremamente linda que aí ela consegue fazer bom uso da fruta. Tanto é que logo no início, né, na verdade, tá tendo essa fuga do Luffy dentro da ilha, né, das Amazonas, e ela tá sendo acompanhada por um navio da marinha, e esse vice-almirante tá falando que ela deveria comparecer, né, porque todos os Shichibukais estão sendo convocados porque haverá uma guerra. E a gente tem esse anúncio de que haverá uma guerra, né, pra falar a verdade. E aí, eu tô tentando lembrar tipo, as coisas dos meus vícios de linguagem que eu corto na edição, e eu fico me interrompendo meu raciocínio. Foi mal. Mas ele fala, né? Ele fala que o Ace vai ser executado, que isso vai, né, rolar, que isso vai rolar e que, tipo assim, vai rolar um problema. Não, que vai ter a guerra. Ele fala, vai ter uma guerra, todos os Chichibukais têm que estar presentes porque o Barba Branca vai aparecer lá, sim. Eles vão matar, também eles falam, né, vão matar o moleque, anunciam que vão matar o moleque. Aí o Barba Branca fala, vocês podem até tentar. Eu não lembro se é nesses capítulos já, mas tem um momento lá que tá o Sengoku conversando com um dos capitães, ou vice-almirantes, alguma porra assim, que aí ele fala, né, que chega uma notícia pra
pra ele que os 23 navios de guerra que estavam monitorando Barba Branca, todos perderam comunicação com o QG. Nossa. Pra você ver Cara, o poder desse cara. a preparação do homem é boa demais, né, cara? Sim, velho, isso aí não tem como negar. E aí, pô, tem que parar com essa merda desse aí. E quando ele fala que ela tem que comparecer, ela está negando a todos com todas as forças que ela não iria fazer isso, ela não tem pra que fazer isso. E ele fica ameaçando ela, né, falando que se ela não comparecer, ela vai perder o cargo de Chichibukai, então ela vai perder, tipo, a proteção da ilha, né, que a ilha, de um certo modo, é protegida por ela ser uma pirata cuja barra ser uma Chichibukai, então ela tem proteção no governo também. Com isso, ela fala que não vai comparecer, e o cara ameaça ela e ela transforma toda a tripulação do cara em pedra, menos ele, porque ele consegue resistir esfaqueando a própria mão. Então ele ainda acha ela bonita, mas ele conseguiu achar um meio de não ser afetado pela fruta de um certo modo. E aí ela sai, se retira e vai pra ilha das Amazonas. Pô, meu, que ela deixou o cara pra morrer, né? Como é que ele vai. Como é que ele vai carregar? Como é que ele vai levar um navio de volta sozinho? Nada, ele falou que ia ficar esperando lá por uns dias pela resposta dela, né? E aí, cara, mano, tem um momento lá que mostra ele matando um rei dos mares e tava se alimentando da carne do rei dos mares. Ele tem poder suficiente pra isso. Saquei. Ela tem. Fala sério, é porque qual é daquela cobra que ela tem? Tu sabe qual é daquela cobra? Ela tem uma cobra gigante que tem tipo um capacete de caveira. É porque, pelo que eu entendi, todas as Amazonas, de um certo modo, têm essa ligação com as cobras. Eu lembro de, tipo, ter outras Amazonas que tinham também uma dessas cobras. Mas eu acho que em cima dela e das irmãs dela, né? Porque na verdade são 3 irmãs, elas são chamadas das irmãs. Agora de cabeça eu não vou lembrar, não. Mas é porque elas têm uma mítica de que elas foram amaldiçoadas pela Medusa, né? Um monstro mítico que também é citado dentro do One Piece. E que se qualquer um. Tanto é que tem uma cena lá que ela vai tomar um banho e ela expulsa todo mundo do palácio, né? Por causa disso. E aí fala que elas derrotaram esse monstro, mas elas, mesmo derrotando esse monstro, elas foram amaldiçoadas, né? E todo mundo que olhasse para as costas dela, existia o olho da Górgona nas costas delas. E esse olho ia petrificar qualquer pessoa que visse elas. As 3 irmãs, inclusive, né? Não só a Boa Hancock. Só que aí a gente vem a descobrir que exatamente nesse banho, porque do nada, o Luffy cai do telhado, né? Que ele tá à procura de um barco para poder salvar a tripulação dele. Ele cai no telhado e, coincidentemente, na sala de banho dela. Aí ela fica desesperada e tenta congelar ele com o poder da fruta dela. E eu vou falar, a cena é engraçada, porque ele acha que tá recebendo o poder do Fox, né? De lentidão. E aí ele faz toda a cena bobinha, né? Ficando lento, assim, não. Aí quando ele vê, não acontece nada. E ele fica, tipo, mordendo o lábio inferior com a cara de tacho dele, assim. Eu vou até botar isso como capa do episódio. Pior que tem isso, né? Cara, o pior é que dessa vez a piada funciona, né? Porque ele não vê a mulher mais linda do mundo na frente dele, ele só vê uma pessoa, só vê uma mulher nua tomando banho, tentando usar um poder de slow motion nele. Então, e se eu não me engano, isso. ela fica abalada ali, né? Eu acho que ela nunca tinha visto um cara que tinha resistido, né? À fruta dela. Não só um cara, ela nunca viu um ser vivo que tinha resistido à fruta dela. Que até, inclusive, a própria... Tem uma hora lá que ela descobre que teve esse prisioneiro e tudo mais, né? E a anciã fala que ela deveria ir pra guerra, porque é importante ela manter o título de Shichibukai, né? E aí ela sempre faz uma cena, né? Tipo assim, ela é extremamente escrota, né? Que eu acho que uma das primeiras cenas, na verdade, que ela aparece, ela tá chutando um gatinho, né? Ela fala, quem botou esse ser na minha frente, velho? Aí sempre tem alguém falando, desculpa. Ela chuta o filhote. Eu lembro que eu acho que na segunda cena ela chuta um filhote de cachorrinho e um filhote de foca, alguma coisa assim, velho. Ela tá sempre chutando filhotinhos fofos na frente dela. Ela destrói uma estátua que os meninos fizeram em homenagem à vilã dela, faz treco horroroso aqui, tira essa merda da minha frente. É a única coisa que existe, a única coisa que precisa existir de linda sou eu, e nenhum outro tipo de representação conseguiria chegar perto. Então esse trabalho foi meio idiota. tem isso também. E aí toda vez que ela fala isso, aí ela tipo, fala, por que você não vai fazer isso? Aí ela tipo se encolhe do lado, porque eu sou linda demais pra fazer alguma coisa desse jeito. E tem a pose, né? Que ela... Cara, que essa pose é genial, né, cara? Ela aponta o dedo e ela
empina o nariz de uma forma que ela ela se arquia pra trás, totalmente pra trás. Ela quase que faz uma ponte do balé, né? Quando você coloca as mãos no chão e levanta as pernas, ela se arqueia completamente, coloca o dedo pra baixo e ela fala, porque eu sou linda, cara, e eu tô ordenando que não se faça. Que ela olha, elas falam, acho que é que ela olha pra você, você está tão abaixo dela que ela acaba olhando pra cima. Cara, pior que eu achei isso meio genial, cara. Eu achei essa meio genial. O Oda vacila pra caralho em muita coisa, mas essa, ele é genial, cara. Eu achei isso. É muito bom, cara. É muito bom mesmo, cara. É de uma criatividade tão absurdamente grande que eu maluco, cara. Sim, pior que é bem engraçado mesmo. Então eles capturam o Luffy mesmo assim, né? Porque a gente já tem a apresentação de que as guerreiras Kuja, elas conseguem usar um poder oculto, né? Elas falam do hack, né? E elas conseguem imbuir armas com o poder do hack. Tanto é que tem uma hora que essa guerreira que o Luffy sequestrou, ela tira flechas nele, né? E as flechas, tipo, causam se fosse uma mini explosão, né? Que as flechas como se elas fossem de ferro pesado, assim, caindo nos lugares. E então o Luffy vai jogado numa arena pra poder lutar primeiro com um tigre gigante, eu acho, né? Que é um petzinho da Boa Hancock, só que ele espanta não é espanta, eu acho que ele soca o tigre, tipo, pra longe, assim, com um golpe só. E aí depois as irmãs dela vão lutar também nessa arena. Sim, verdade, porque... Tem um negócio, que ela meio que puniu, né, a galera que trouxe ele e que deixou ele escapar. Ela pune sem dó nem piedade as amazonas dela lá, transformando elas em pedra. Verdade. E aí, quando ele vai lutar com as irmãs da Boa Hancock, né, as irmãs Thunder alguma coisa, não lembro assim de cabeça. E elas tentam a todo custo destruir as estátuas, mas o Luffy fala, não. Aí ele tanto é que pega as estátuas, bota assim num cantinho da arena, falando, vocês vão bem aqui protegidas e agora eu vou resolver esse problema. E aí, luta vai, luta vem, elas mostram o poder do hack, o Luffy consegue, o Luffy mostra o hack do rei, né, tanto é que metade da arena eu acho que fica desmaiada por causa do poder dele, e elas ficam assustadas por causa disso. Aí tem um momento que elas usam um poder lá, que uma fica em chamas, e aí o Luffy consegue fazer com que uma, tipo, bata na outra, né? E a roupa dela queima. E ela tá, tipo, estirada, assim, numa ponta outra da arena. E aí a roupa dela começa a queimar, então vai mostrar as costas dela, a maldição, vamos dizer assim. E o Luffy pula nas costas dela. E ela fica abismada, perguntando, né? Por que você tá fazendo isso? E ele fala, porque você não quer que ninguém veja suas costas. Você não quer que ninguém descubra seu segredo. E a Boa Hancock vê essa atitude dele e anuncia, né? Não, todo mundo corra daqui, fuja pra que ninguém seja amaldiçoado. Aí corta a cena, ela se retime com ele, fica doente, né? Ou alguma coisa assim, eu não lembro. E aí ela descobre que está com a doença da paixão. Doença da paixão. Que ela ficou apaixonada pelo Luffy. E aí conta, né, a história sobre essa marca que tem nas costas dela, que é a marca da pata do dragão ascendente, que é a marca que todos os escravos dos Teriumbitos recebem quando são comprados pelos Teriumbitos. E aí a gente tem também especificado, né, que os homens peixes têm essa marca. E que existiu um homem peixe, o Cyber Tiger, Fish Tiger. O Fish Tiger, ele foi um guerreiro que ele liderava, né, os piratas dos homens peixes, e ele libertou muitos escravos. E esses escravos que ele libertou, ele não fazia distinção se eram só homens peixes, ou se eram seres humanos, ou se era de alguma outra raça. Ele só libertava os escravos e ponto final. E ele se sacrificou para que todos pudessem fugir. E aí a gente vem também descobrir que os homens peixes, ele tinha uma marca parecida, mas é porque eles sobrepujaram, né, a marca da pata do dragão ascendente para virar os piratas do sol. É uma história bem interessante, assim, que tipo assim, como eu falei, né, tipo assim, se você pega esses personagens, essas histórias pequenas, a gente até esqueceu de falar isso do Hachi, né, que o Hachi se sacrificou pelo Luffy, né, tipo, naquele momento que ele, pra tentar não fazer ele socar um Teriumbito, né, e como esses personagens pequenos, assim, que a gente achava que era só uma coisa lá no início do episódio, e que, quer dizer, do mangá, e que ele ia ser esquecido, não, ele aparece ali e continua sendo um personagem muito importante. Sim. Cara, ele meio que refaz, né, o personagem. O Oda ele tem essa capacidade de transformação dos personagens. No próximo programa a gente vai falar dos meus favoritos de One Piece. Ele recebe uma transformação que, cara, nossa, foi uma tatuagem dele, tranquilamente. É um excelente personagem. Nossa, eu vou falar que eu chorei, velho, quando eu tava lendo aquilo ali. Eu tava no trabalho lendo e eu comecei a lacrimejar, velho, daquela cena final, assim, do arco de Impel Down, velho. Eu falei, não. Cara.
Eu chorei. Eu assisti tudo pelo anime. E eu chorei, cara. Eu falei, caralho, mano. Porra, coitado do personagem, mano. Meu Deus do céu, Ichiro. Calma, velho. Se isso aqui é o começo da guerra, chega lá, irmão. Aí só pra finalizar, assim, aí a gente voltar pros comentários. Beleza, aí o Luffy descobre sobre essa história, ele descobre que o Ace vai ser executado, então ele decide... Tem um jornal lá na ilha. Tem uma véia lá que lê o jornal todo dia do governo mundial. Porque ela gosta de se manter informada. E aí ele descobre que o Ace vai ser executado em 7 dias, e ele precisa arrumar um jeito de conseguir chegar em Impel Down, porque ele tá preso em Impel Down, o Ace. Aí a Boa Hancock descobre que tá com a doença da paixão, e ela começa a fazer agora todos os desejos do Luffy, e disse que vai ajudar o Luffy a chegar em Impel Down. E aí, quando ela se encontra com o vice-almirante que estava preso no navio lá esperando a resposta dela, ela simplesmente fala, olha, eu vou participar da guerra, mas primeiro eu quero ir em Impel Down e eu quero ver o Ace. E ela bota essa restrição, eu só vou participar da guerra se eu conseguir fazer isso. E o cara só aceita, né, porque é a mulher mais linda do mundo, né, e não tem que fazer. E aí mas ele falou assim, mas só você vai me acompanhar nessa história, né, não vai ser toda a tripulação das Piratas Cruz. Aí ela fala que tá ok, o Luffy se esconde acho que num casaco dela, alguma coisa assim. E eles se aprisionam dentro do... Quer dizer, se aprisionam não. Parte daí pra Impel Down. E aí, a partir daí, a gente vai pra segunda parte da saga de Marineford. Mas aí, como tu falou, agora só pros comentários, né? Essa saga, ela traz tantos sentimentos ao mesmo tempo, né? Que a gente tem esse desespero dos Mugiwara sendo derrotado, esse desespero do Luffy dele se sentir impotente, né? De não conseguir fazer nada. E aí a gente não tem uma recuperação, a gente passa direto para um outro desespero de saber que o Ace vai ser executado. E quando a gente chega em Impel Down, eu me senti, tipo assim, péssimo lendo as coisas que acontecem dentro de Impel Down, não vou mentir, velho. Cara, porque é a primeira vez, né, que a gente o próprio Luffy, né, se depara com a realidade. Você vê que ele não sabe lidar bem com isso. Ele ainda tá nesse clima de que não, vai dar tudo certo, relaxa, eu só vou lá pegar meu irmão, eu tiro ele de cela e a gente vai andar, cara, tá ligado? A gente vai andar pela porta da frente, estilo Star Wars, tá ligado? A gente vai tomar essa prisão de assalto, vai tomar tudo e andar pela porta da frente e achar uma nave ali. Achar uma nave ali na praia que vai levar a gente embora pro... como é que é? Happily Ever After. Ou Feliz para Sempre, né? Isso, Feliz para Sempre. Mas nunca é, cara. Cada vez uma coisa mais pesada acontecendo com o coitado, cara. Cada vez a realidade batendo na cara dele e você fica maluco, cara. É muito louco. É uma mudança radical, assim, no tema do One Piece. Muito, muito mesmo, velho. E aí, tipo, a gente vai terminar aqui, né? O próximo arco a gente começa quer dizer, o próximo episódio a gente vai falar sobre Impel Down por completo. E é isso, assim, ficou meio resumido. Tive uns pontos que eu esqueci de comentar, assim, mas eu acho que já não vale nem a pena a gente voltar muito, né? Que o Rayleigh, ele fala um pouco sobre a história, né, do Roger, né? Ele fala que o Roger tava doente, ele já explica tudo nesse ponto, né? Ele fala do velho, né? Ele fala do velho da Labum. Sim, fala do velho da Labum, e aí aí que eles descobrem, né, que o velho viajou, né, com os piratas do Roger e tudo mais. Então, tem todos os pontos lá certinho descritos no negócio. Pô, mas assim, cara, pior que, mesmo resumir, né, é difícil, né, cara? A gente já tá com o quê? 2 horas de programa? Tá quase 2 horas de programa aqui que eu tô vendo. Assim, cortado eu acho que vai dar 1h30, 1h40 talvez, né? Que eu acho que eu não vou desperdiçar tanto desse programa aqui que nem, tipo, a gente acaba tendo com os outros. Desperdiçar entre aspas, né? Não deixa eu cortar essa porra. Tá com quase 2 horas, mas a gente cortando, né? Assim, sempre dá uma reduzida, né? Com alguns assuntos, comentários, a gente algumas vezes bate papo que não entra, que é, tipo, a gente fala assim, vamos terminar o programa aqui, né? E a gente começa a falar de um assunto, só que tá gravando antes da gente fazer a introdução, né? Pô, mas assim, cara, não, mas de longe, cara, eu acho que foi uma excelente preparação de arco, por mais que houveram algumas críticas, assim, que eu fiz na época que eu tava lendo, cara, foi uma preparação muito boa que entrega. E entrega até o final da guerra, velho, entrega muito, muito mesmo. O Oda tem os seus tropeços, tá ligado? Mas os ápices dele compensam demais. Sim, sim. Não, essas reclamações eu inteiro, assim, com você, que eu lendo One Piece, foi feito isso, que tu passa de Thriller Bark e vai seguindo direto, você ainda passa por muita coisa ruim, velho. Como a gente falou do Val, muita piada da Ilha das Amazonas é uma bosta, e eu não sei dizer se, não
não é uma misoginia, mas, tipo, dentro da arte do One Piece, me incomoda muito como todas as mulheres têm que ser perfeitas, assim. Aí você vê, tipo, todas elas têm cintura fina, tem tipo, peitão, são esbeltas e tudo mais. E quando ele vai fazer uma mulher que teoricamente era pra ser normal, ela é extremamente escrachada pra ser feia. A gente tem isso da sereia velha, a gente tem isso, tipo, vamos supor assim, da filha da Big Mom, tipo assim, ela é desenhada praticamente como um ovo, né? Ela parece um ovo, assim, de cabeça pra baixo. E aí a gente tem, por exemplo, quando ele vai ter uma apresentação mais à frente, né? Mas quando a gente tem os Okama, né? Que são os travestis dentro da história, nossa, todos eles são caricatos, mas caricatos de um jeito horroroso. Horrendo. Então, tipo assim, né, cara? É pra ser tipo uma piada e uma piada mal feita. Tem muita coisa que se eu fosse. Que da época que eu comecei a ler One Piece que eu leio hoje, eu percebo agora melhor esses erros, vamos dizer assim. Eu considero erros, cara. Por mais que talvez seja inocência do Oda, cara, eu considero erro sim, cara. Pelo amor de Deus. É escrachado demais, cara. Com uma obra. Tudo bem, tem todo o lance de que ele não tem todo o tempo do mundo pra desenhar esse negócio. E também não é. O One Piece não é pra gente da nossa idade. A gente tá um monte de velho aqui falando de um negócio que é pra criança mesmo. Quer dizer, mais ou menos, né? Ele tem pontos que não é feito pra criança, né? Então, aí é que tá. Mas eu acho que Saba hoje e Marineford a Guerra, ele pega mais o nosso lado. Ele literalmente fez assim, tipo, ó, eu vou escrever essa história agora pro cara que tava lendo o meu mangá e deu uma amadurecida. Eu vou entregar esse amadurecimento de história pra ele agora. Mas Não então, também que depois, acho que só um ou dois arcos, acho que se pá um, porque os arcos também ficam tão ridículos de longo que eu acho que se pá um fica bom. Porra, eu nem falo, velho. Mas o que eu tava falando era exatamente isso, porque, assim, quando a gente tem o desenho masculino dentro do One Piece, desde o início, a gente tem os personagens normais, pelo menos até Dressrosa, a gente nunca teve a apresentação realmente de Mesmo que a gente possa achar bonito a arte de alguns personagens, por exemplo, eu gostava muito da arte do Zoro desde o início do desenho. Eu detestei um pouco mais lá pra quando eles chegam em um ano. Mas, assim, eu gostava muito da arte do desenho dele, mas pelo menos dentro do desenho a gente nunca teve um personagem que era considerado lindo. Mas a gente tinha uns pontos, assim, entre um homem normal, um homem caricato e um homem feio. Tipo, o próprio Teach, né? O Teach é um personagem feio, horrendo, e ele é pra ser assim. Sim. Mas aí você pega as mulheres não existe esse meio termo. É só o 8 ou 80, literalmente, velho. Total. Não, a própria... Ixi, Maria. A própria Boa, cara, a diferença dela pra Robin é o quê? É o brinco. E o fato de que ela deve ser mais alta que a Robin. Eu acho que é isso. Sim. Porque, velho, não tem diferença quase nenhuma. É bem pouca coisa, assim, pra ele realmente falar qual que é a diferença de beleza entre uma personagem e outra, né? Total, cara. Total. Então, o Oda precisava melhorar nisso aí. Precisava urgente. Se ele sabe que é ruim, tinha que chamar alguém pra ajudar. Acho que o problema é que eu acho que agora, depois de tipo, quase 30 anos de obra, isso não vai mudar, né? É o famoso passou. É literalmente isso, passou. Não, e isso fora que a gente já reclamou aqui, né, cara? Que chegaram até a mudar. Não, na verdade, não chegaram a mudar. Colocaram um corpo na Nami e na Robin que não faz sentido nenhum, tá ligado? Acho que a gente já chegou a conversar. Acho que a gente já chegou até a falar sobre isso. Sim, acho que a gente falou sobre o whitewashing da Robin e tudo mais, né? Total. E assim, cara, velho. Na verdade, eu acho que foi dito assim. Acho que eles estão se fodendo porque a gente acha. Certo. Eu lembro que foi polêmica, eu lembro. E eu lembro que todo mundo que assiste fala: caralho, mano, mas por que fizeram isso? Não tem absolutamente nada a ver. A mulher ficou com um peito enorme do nada. Ela fez um transplante de silicone. Por que ela fez isso? Ai, pai amado. Mas tá bom. Mas fica aí aguardando. Alguma hora a gente vai manter atualizando esses resumos, né? E aí o próximo resumo vai ser sobre o Impel Down. Total. Fiquem aí no aguardo que vai acontecer sim. Tamo acontecendo. E esse ano, 2 vezes por semana, mas a gente acho que estamos sem atraso, né? Tamo sem atraso. Top. Assim que é bom. Legal.